Boa noite, irmãos. Boa noite, Juventude CIV. Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo. Essa semana, infelizmente, não pudemos gravar a live ao vivo por alguns problemas internos e tentamos de outras formas também, usando a tecnologia, mas ainda temos que aprender um pouquinho de tecnologias para conseguir fazer outras formas de vídeo. Então, eu quero trazer uma palavra para vocês, uma reflexão. Mais uma vez, uma história para que vocês possam refletir aí na casa de vocês. Então, havia certo cristão que não entendia, amava muito a Deus, adorava a Deus, amava seguir a palavra de Deus, mas ele não entendia direito algumas coisas que aconteciam no mundo, porque Deus permitia que certas coisas aconteciam. Ele realmente confiava em Deus, porém não entendia por que coisas ruins aconteciam com pessoas boas, com pessoas inocentes, e ele sempre se sentia atormentado, angustiado com isso, né? Por que existem doenças tão graves no mundo? Por que existem doenças que vêm matando, como essa pandemia, né? Que vem matando tantas pessoas? Por que Deus permite que isso aconteça? E esse cristão ficava com aquilo na cabeça e pensava, por que existem tantas crianças que morrem de câncer, morrem de doenças tão difíceis de ser tratadas? Por que Deus permite que isso aconteça? E aí esse cristão, ele foi se perguntando e ele orava e falava, Deus, eu te amo, quero te servir, quero entender os teus caminhos, eu confio que o Senhor está cuidando de cada um, mas eu não entendo certas coisas. Por que existem tantas pessoas morrendo de fome? Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Mas claro, ele não tinha resposta. E um dia ele foi dormir e durante o seu sono profundo, ele teve um sonho. Ele sonhou que um homem muito bondoso se aproximava dele, estendia a mão e falava, olha, Deus me mandou aqui para te mostrar quais são os planos dele, para que você possa entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a vida das pessoas. E o homem muito alegre se levantou e falou, então vamos. Esse homem bondoso, né, falou, vamos, cristão. Pegou ele pela mão e falou, vai ser uma longa jornada, mas você vai entender qual é a vontade de Deus. E aí eles seguiram por um caminho no meio da floresta, um caminho escuro, ainda era de dia, eles andaram o dia todo. E quando já estava escurecendo, aquele homem virou para o cristão e falou, olha, nós vamos ficar naquela casa, hospedado naquela casa. E eles bateram palma e o homem saiu para atendê-los daquela casa. E ele estava muito feliz. Aquele outro homem do sonho, né, falou, podemos dormir essa noite aqui com você? Nós caminhamos o dia todo, precisamos descansar. E esse homem, o hospedeiro, né, o dono da casa, falou, é claro, eu estou muito feliz hoje, eu vou adorar receber visitas. Entrem. E aí o cristão, aquele homem e o dono da casa entraram dentro da casa e o dono da casa estava muito feliz. E ele falou assim, hoje o meu inimigo de anos, de uma vida inteira de inimizades, hoje ele veio até a minha casa, me pediu desculpa, disse que queria começar uma amizade comigo, queria encerrar todas as nossas desavenças e como prova disso ele me deu esse copo de ouro. E mostrou, né, para os dois homens, para os dois visitantes, ele me deu esse copo de ouro como prova dessa amizade que ele quer começar a partir de hoje. E eu estou muito feliz porque esse meu vizinho me incomodava muito, me entristecia muito ter a inimizade desse homem. E hoje ele vir me visitar e trazer esse presente, esse copo de ouro, é uma coisa que me alegrou muito. Então entrem, sentem, vocês podem ficar à vontade, a minha casa é a de vocês, sentem e eu vou preparar o jantar. E ele saiu, o dono da casa saiu, foi até a cozinha e enquanto ele estava preparando o jantar, o homem que estava como cristão pegou aquele copo de ouro e guardou no meio da sua sacola. E o cristão, sem entender, olhou para o homem e ele fez sinal para que ficasse quieto. E aí fez sinal para que eles fugissem no meio da noite. E eles fugiram da casa daquele homem, roubando, né, levando o copo de ouro do dono da casa. E eles fugiram E o cristão
cristão falou: não estou entendendo. Como assim? Você está roubando o copo de ouro daquele homem que nos recebeu tão bem, que foi tão gentil, tão amável conosco. E você está roubando o copo de ouro dele, que tem tanto valor para ele, afinal de contas, foi um inimigo que lhe deu como prova de amizade, de que quer encerrar essa briga, e você pega esse copo de ouro e nós vamos embora assim, fugidos, apesar de toda a hospitalidade desse homem. E aí o homem vira para o cristão e fala: se cala, fica quieto. Esses são os planos de Deus, essa é a vontade de Deus. E o cristão falou: eu não entendo como isso pode ser a vontade de Deus. Você pegou o copo de ouro que representava tanto para o dono daquela casa, e nós estamos fugindo no meio da noite, correndo no meio do mato, no meio da noite, antes que o dono da casa perceba que nós o roubamos. Como isso pode ser os planos de Deus? Mas o homem falou: fica quieto, esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. O cristão, meio contrariado, fechou a cara, mas continuou a caminhada. E eles caminharam boa parte da noite, já chegando à madrugada, e eles avistaram lá longe, no meio da floresta, uma pobre cabaninha, né? Uma casa muito pobre no meio da floresta. E eles chegaram nessa casa e bateram palma, e um homem todo mal vestido, muito pobre, veio atender a porta. E eles falaram: olha, nós estamos caminhando a noite inteira, estamos cansados, você poderia deixar que a gente entre e durma na tua casa nessa noite? E o homem muito pobre falou: olha, eu sou uma pessoa muito pobre, eu só tenho esse barraco, né? Essa casinha pequena que me sobrou dos meus avós, mas que já está caindo aos pedaços, e uma cama. É tudo que eu tenho dentro da minha casa. Não tenho comida para oferecer para vocês. Aliás, já faz 2 dias que eu não como nada, mas vocês podem entrar e ficar na minha casa, sim, porque enquanto eu estiver aqui, vocês podem estar comigo. E aí eles entraram, e aí eles chegaram. Realmente aquela casa era muito humilde, era uma casa cheia de frestas, a madeira já sendo comida pelo cupim, já meio caindo a casa daquele homem, e apenas uma cama tinha ali dentro. E o homem falou: mas podem deitar, vão ter que dormir os dois na mesma cama, mas podem dormir. E ali eles dormiram o resto daquela noite, e logo que amanheceu o dia, aquele homem falou: olha, como eu não tenho nada a oferecer para vocês de comida, eu vou até o poço para ver se eu consigo trazer um pouco de água para vocês, pelo menos para vocês matarem a sede. E aqueles homens acordaram, o cristão e o homem que o acompanhava, acordaram, e o homem virou para o cristão e falou: vamos embora agora, antes que ele volte. E o cristão levantou e foi se encaminhando para a mata novamente, mas quando ele olhou para trás, aquele homem que o acompanhava estava ateando fogo na casa daquele pobre homem, colocando fogo naquela única casa. Tudo que ele tinha era aquela casa e aquela cama, e o homem que o acompanhava estava tocando fogo. E aí esse cristão não se aguentou e falou: o que você está fazendo? Você está destruindo a casa dele, é tudo que ele tem, ele só tem essa casa, ele só tem essa cama, e você acaba de tocar fogo na casa dele, agora ele vai ficar sem nada. Onde ele vai dormir? Onde ele vai ficar? É o único abrigo que ele tinha. E aí aquele homem falou: fica quieto, esses são os planos de Deus, é a vontade de Deus na vida daquele homem. E aí o cristão já não se aguentou mais e falou: como assim a vontade de Deus? Eu não posso entender que isso seja vontade de Deus. Como assim? Lá na casa do nosso primeiro hospedeiro, ele havia selado um pacto de paz, né? Uma amizade com o vizinho dele, que há tantos anos eles haviam brigado, e você roubou o copo de ouro que simbolizava essa paz. E agora a gente chega aqui na casa desse homem tão pobre, que só tem essa casa, só tem essa cama, e você coloca fogo na casa, a única casa que ele tem, a única coisa que ele tem, apesar dele ter nos recebido tão bem nessa noite. E aí aquele homem falou: esses são os planos de Deus. E o cristão falou: não, eu não aceito, isso não pode ser os planos de Deus. E naquele momento, aquele homem se transformou num belo anjo. E ele falou assim: escute, presta atenção. Naquela primeira casa onde nós fomos recebidos, aquele copo de ouro, na verdade, estava envenenado.
o vizinho enganou aquele senhor tão querido que nos recebeu, colocando veneno naquele copo. E a primeira vez que ele tomasse alguma coisa naquele copo de ouro, ele seria envenenado e morreria ali. Então Deus planejou que a gente chegasse até na residência dele a tempo de tirar aquele copo de ouro que seria a desgraça da vida dele e da família dele. Então nós estávamos tirando aquilo que fazia mal para ele, aquilo que envenenaria o seu corpo. E aqui nessa segunda casa, esse homem pobre que já não tem mais nem o que comer há 2 dias, não sabe que o seu avô, quando construiu essa casa, enterrou um baú cheio de moedas de ouro, tem um grande tesouro embaixo dessa casa. Mas ele nunca descobriria enquanto a casa estivesse em pé, porque ele jamais tiraria a casa do lugar para procurar. Mas agora, como nós colocamos fogo na casa dele, ele vai se obrigar a reconstruir essa casa. E ao cavar, ele vai encontrar esse baú. E vai passar o resto dos seus dias tranquilo, vai construir uma casa boa para ele. E ele vai ter uma vida tranquila pelo resto dos seus dias. Coisa que não teria acontecido se a casa não tivesse queimado. Então, você tem que aprender que os planos de Deus são às vezes incompreensíveis, às vezes trazem lágrimas, às vezes parece que acabam e você não sabe mais como continuar. Mas ainda assim são os planos de Deus, ainda assim é a vontade de Deus. E você sempre deve dar graças. E nesse mesmo momento, aquele cristão acordou. E aí ele entendeu que os planos de Deus sempre são os melhores para a vida da gente. E nunca mais ele questionou a vontade de Deus. A partir dali ele conseguiu compreender que não importa o que aconteça, apesar das lágrimas, apesar das perdas, apesar das dificuldades, Deus tem um plano muito maior lá no futuro, lá na frente. E a própria Bíblia diz para nós que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor saiba, que o Senhor cuida até dos pássaros, até das flores, não cuidará de nós? Então a gente tem simplesmente que confiar que Deus está cuidando de nós, que Deus está no controle de todas as coisas e Ele, apesar das dores, apesar das lutas, do sofrimento, Ele está no controle de tudo e Ele está cuidando daqueles que são seus. E para finalizar, eu gostaria de ler um versículo que está em Isaías, capítulo 55, de 8 a 11. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem no céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Então, que vocês fiquem com essa palavra, que vocês saibam que apesar dessa pandemia, apesar das dificuldades, Deus tem cuidado de nós. Vamos cantar uma canção? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar,
você sente medo, ao seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Amém, irmãos. Boa noite. Tenham uma ótima semana.